exagerado, grande e hoje está em rabo de cavalo. Uso óculos transparentes. Ando com a mesa da sorri preta. O cebola amarelo, vermelho e laranja. Escrito sorrir. Uma calça e um tênis. Aí eu tenho uma cara que tem estica que eu uso um andador para me locomover e é muito importante. Oi, eu sou a Júlia, sou uma mulher de 25 anos, sou negra, de cabelos castanhos bem curtinhos, olhos castanhos, estou usando uma camiseta preta, escrito Sorri. Eu sou a Dani, da Sorri Campinas. Eu uso óculos, meu cabelo está preso, meu cabelo é liso. Eu me comovo com andador também. É só. Eu sou Silvio, sou homem, tenho cabelos compridos, estão amarrados agora, cabelos castanhos, uma barba branca parecendo Papai Noel. Estou usando uma camiseta preta, que inclusive que comemorou 10 anos aqui, né? Da cidadania, programa Cidadania aqui, 10 anos, 2 mãozinhas, uma vermelha e uma laranja, anos escritos em amarelo, creio que seja isso, estou de calça jeans, tênis, e é isso. Oi, Silvio, tudo bem? Bem, vocês? Também. A gente queria falar um pouco da sua vida pessoal e da sua carreira. O que você faz? Eu digo agora isso, vamos direto ao assunto, é isso? Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando desse podcast que é muito legal, né? Organizado e conduzido por vocês, que é uma maravilha. Dizer que eu trabalhei aqui 10 anos, né, na Sorri. Ao longo de 10 anos eu conheci muitas pessoas anteriores a vocês, né? Eu sou péssimo para nomes, então não vou nem mencionar nenhum nem outro, para não incorrer no risco de deixar de citar algumas pessoas. Mas assim, aqui a Sorri enquanto instituição, importantíssimo trabalho que faz, né, Dani, né, Júlia, né, Letícia? Esse trabalho de desenvolvimento, onde eu sempre disse o seguinte, na verdade, eu vim para cá e trabalhei durante 10 anos, saí por conta da pandemia, né? Quando veio a pandemia deu aquela confusão toda, enfim, a gente sabe da história como foi, mas ainda assim, vocês devem lembrar que a gente ficou um tempo ainda fazendo aquelas adaptações de vídeos, né? Onde vocês aqui, a equipe, a Esther, a Soninha, enfim, toda a equipe da Sorri se desdobrou como todo mundo, na verdade, cada um na sua área, os professores e professores também tiveram que se reinventar naquele momento, né, que era muito, muito difícil, mas a Sorri se organizou muito bem, se adaptou muito bem. Aí eu lembro que eu ia fazer os vídeos, eu fazia em casa, não muitas vezes, sempre, né, que a gente estava em isolamento. Então, fazia em casa, mandava para a Esther e a Esther colocava para vocês aquela troca de exercícios e tal, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu vim porque uma amiga minha, não sei se vocês... Amiga nossa, na verdade, também, da Esther, né? Da galera aqui da Sorri também.
A Keila Ferrari foi ela que me apresentou para a Sorrir. Ela estava trabalhando aqui, não me recordo, porque isso faz tempo, né? Ela precisava sair, se não me engano foi essa a razão, e ela me convidou, vim conhecer e gostei muito da proposta, achei, né, extraordinária e falei, bom, se vocês me aceitarem, eu estou aqui. E aí eu tive o prazer de trabalhar durante, agora conversando com a Esther, foram então 11 anos, Esther, agora eu fiquei confuso, se foram 10 ou foram 11. Que teve esse, Acho que mais. acho que foi 11, considerando o... Ah, não, é verdade, Esther. 10, porque em 2020, você entende? 10. Eu nunca fui bom de geografia, gente. Então, e aí trabalhei aqui esse período e assim como nós costumamos dizer, a própria Sorrir, acho que é o princípio da Sorrir também, né? A gente costuma dizer assim que a gente mais aprende com vocês do que ensina. É um caminho de via dupla, na verdade, né? Mas a gente aprende muito com vocês também, com o perfil de cada um de vocês, né, Esther? Sempre nos somos. Ninguém está no mundo só para transmitir algo, também está para receber, né? É uma troca. É isso. E o que mais que vocês falaram? Da vida profissional também? Ah, tá bom, ótimo. Mas no meio que eu estiver falando, vocês me interrompam e perguntem tá bom? Ok? Combinado. Então, eu comecei com o teatro, ó, eu vou me lembrar, a memória às vezes dá uns bugs. Eu nem sei se na minha apresentação eu falei que eu estou com 53 anos. Eu disse isso, se eu não disse, estou dizendo agora. O que acontece? Ó, o teatro veio na minha vida, eu digo assim, que naquela ocasião foi como se ele fosse ao acaso. Mas ao mesmo tempo, se a gente para, a gente fala assim, o que é o acaso, né? Será que as coisas não acontecem? Enfim. Não porque haja um destino, eu não acredito nesse destino de predeterminação, né? Não acredito nisso. Eu acho que nós somos colocados em situações e aí nós vamos lidar com as situações e aí sim a gente vai desenhando os nossos destinos, aquilo que a gente vai construindo pelo caminho, né? E naquela época, em 94, eu tinha voltado a estudar, porque eu tinha parado de estudar, olha só que vergonha, em 87, 1987, eu era um adolescente. Por que você parou de estudar? Então, vou contar. Eu era adolescente ali, né, um jovem adolescente, 87, e eu trabalhava já desde os 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Uma época em que não tinha esse olhar hoje, que é extremamente importante, a exploração dos jovens, das crianças, no meu caso, embora não era tão jovem, 14 anos já, mas hoje em dia existem outras formas, existem os projetos, né, que estão ligados com a justiça, com as empresas e que fazem de outro jeito. Mas na minha época não, e eu não fui explorado, eu fui trabalhar porque eu senti que era o momento, não tinha toda essa vigilância que é importante sim, mas aí eu fui e comecei a trabalhar. Então eu estudava, eu estudava à noite. Aí chegou um momento que bateu uma coisa na minha cabeça, que eu fiz a bobagem de dizer assim, eu vou parar de estudar, por enquanto. E eu parei de estudar em 87 e fui retomar só em 1991. Eu retomei em 91. Voltei a estudar, fazendo supletivo e etc. Voltei a estudar. E nesse período que eu tinha retornado,
foi em 94 que eu tive um problema de saúde, que foi... Deixa eu lembrar, gente. Pneumonia. Pneumonia. Aí eu tive pneumonia e fiquei uma semana mais ou menos afastado, uma semana e meia, fiquei afastado. E aí eu voltei para a escola, mas eu voltei numa situação que foi o seguinte: naquela época na escola a gente tinha o Grêmio, vocês sabem? O Grêmio Livre Estudantil, né? Assim, né? Saudade da escola. Naquele momento, naquele momento a gente tinha um momento histórico no Brasil, que foi o momento em que o Fernando Collor foi eleito em 89, depois, nesse período de 91, já havia tido o que vocês talvez já tenham visto isso na escola, não sei, acredito que sim. Houve, por parte dele, no governo, ele se apropriou, vamos dizer assim, das poupanças das pessoas. Então, muita gente foi à falência naquela ocasião, teve muito problema, muitas crises econômicas, sociais e tal. Nós só precisamos entender esse período, né? E aí, como eu estava no Grêmio, estava começando a conhecer um pouco mais essa coisa de política, me informar mais, tudo. Entrando no Grêmio, juntou esse movimento que foi o Fora Collor, que se deu em 92, se eu não me engano. Ele sofreu impeachment, teve toda aquela coisa jurídica, política, e ele saiu, né? Mais política do que jurídica, e ele saiu. E eu continuei na escola, aí em 94 eu tive a pneumonia. Aí eu me afastei esse período. Ó, fiz toda essa curva porque é importante também, que são coisas históricas, né? E a gente também ter conhecimento sobre isso. Aí eu voltei, e aí como eu tinha ali no movimento do Grêmio, a gente conhecia muitos professores, a gente tinha uma proximidade muito grande, né? Com outras alunas e alunos por causa do próprio movimento estudantil. E aí quando eu tive alta do médico, lá onde eu moro, chama região Ouro Verde, é quase uma cidade. Olha, se eu não me engano, tá? Eu fiz um levantamento quase mais ou menos recente. Se não me engano, a região de Ouro Verde toda, ela soma em torno de 230 mil habitantes, é muita gente. Campinas tem mais de 1 milhão, então a região Ouro Verde é uma região muito grande, como a região Campo Grande também, que tem 190 mil habitantes. As regiões da periferia que são regiões muito grandes, né? Muitos habitantes. Minha família mora por ali. Por ali também, mesmo? O nome do bairro? Rocinho, certo. Mora por ali também. Que bacana. Por isso que eu conheço. Minha família, a gente mudou para a região Ouro Verde, eu tinha 9 anos de idade. Nós nos mudamos em 1980. 81. Nós mudamos em 1981. E, enfim, aí, o que acontece? Eu tinha me recuperado da pneumonia e tudo, e fui voltar, queria ir para a escola, isso numa sexta-feira. E lá, como é assim, a escola chama Newton Pimenta Neves, fica para nós do alto, assim, né? A gente tem uma visão, porque da onde eu moro para o Newton Pimenta Neves, ele está para cima, assim, né? E eu olhei o Newton Pimenta, e o Newton Pimenta estava quase tudo apagado. Falei, ué, será que eu não estou tendo aula hoje e tal? Mas como eu fazia parte do Grêmio, tinha essa proximidade com os professores, eu fui até a escola, fui até lá. E quando eu entrei, lá, assim, a gente entra aqui na frente da escola, quando a gente chega no pátio, a gente olha à direita, tem um palco, que é um palco no pátio, né? E no palco tinha um grupo de jovens ali reunidos, né? E a turma estava falando sobre um espetáculo, uma peça de teatro que eles estavam montando.
de forma amadora, não amadora no sentido ruim, né? Mas amadora no sentido daquele que ama o que faz, né? Então eles já... E eu não, assim, eu não tinha essa proximidade com teatro, nada, até aquele momento, não tinha. Tinha umas coisas assim, de comunidade, de igreja, né? Na igreja católica, por exemplo. Meu irmão já tinha feito teatro lá, mas eu não, nunca tinha me envolvido com esse lance de teatro. Quando eu entrei na escola, o Alex, que era um dos meninos do Grêmio, ele olhou para trás e falou: "Ai, chegou quem estava faltando?" Porque estava faltando um personagem para completar o elenco, né? Eles me chamaram, a peça chama-se... Se acendeu? Hã? Acendeu de volta? Sim, aí, né, aí eu tinha voltado, estava voltando lá para, né, estava recuperado e tudo, e aí eles me convidaram, eu falei: vamos fazer então, vamos fazer. E aí nós montamos, era uma peça que chama O Despertar da Primavera, o autor se chama Wedekind, é uma peça escrita, eu não tenho agora precisão, se não me falha a memória, 1800 e alguma coisa, uma peça bem antiga, e trata justamente do universo de adolescentes, de jovens, repressões sofridas na época. O texto é muito legal, muito interessante. E a gente montou. E a ideia era montar para um grupo, para fazer numa sala de aula. Era para apresentar para um grupo pequeno. Mas aí os professores, de alunos, mas aí os professores viram e eles falaram: não, tem que mostrar para a escola inteira. Nossa! O que era para ser uma sessão, na minha memória, viraram acho que 6. Nós apresentamos 6 vezes o espetáculo e foi muito legal. Foi muito legal, assim, bastante, né? E naquele momento foi onde eu meio que descobri o que eu queria fazer. Porque até então eu não sabia. Eu estava ali com 20 e poucos anos, né? Mas ainda não tinha muito na minha cabeça o que eu ia fazer, se eu ia para uma faculdade. Aliás, era um período onde a gente falar em faculdade, nós que somos de uma estrutura social da classe trabalhadora, classe baixa, classe média, não era uma coisa muito comum. Os acessos à educação, neste sentido, são coisas muito recentes, né? De termos pessoas que conseguem financiar uma faculdade, por exemplo. Naquela época não tinha isso. Não tinha. Era uma coisa que estava mais a uma classe mais elitista da sociedade, que é quem tinha dinheiro e conseguia, de repente, pagar bons cursinhos para se preparar, e na verdade já vinham de boas escolas pagas, privadas, né? Então, a gente não tinha muito essa coisa da... Enfim. E foi ali que eu falei: eu vou fazer teatro, vou fazer esse negócio. Será que é legal? E eu não tinha nem ideia, por exemplo, de que Campinas tem a Unicamp, que é uma das principais universidades do Brasil. É uma coisa que eu faço do olho. Sim, Eu faço o tratamento do olho lá. É muito bom, eu né? lembro. Sim. A Unicamp é excelente, assim. Então, eu nem fazia ideia de que tinha esses cursos superiores de teatro. Eu não fazia ideia de nada, gente. Nada. Aí eu fui no chama Conservatório Carlos Gomes. Quem é que já ouviu falar? Sim. A gente ouviu falar. Vocês também? Sim. A gente ouviu falar, só que a gente teve uma experiência ruim. Com quem? Fala, meninas. Pode falar. Com o conservatório? É mesmo? Você batalhou e com a faculdade. Sim.
Mas eu quero que vocês contem isso também. Só vou concluir a minha história aqui, mas é importante falar. Sim. E vocês contam essa parte que eu acho que é importante a gente também, lógico, né? Ver o lado bom das coisas, mas também tem lados que precisam ser melhorados. Eu disse tudo. Lados que precisam, inclusive, nas pessoas. Sim. Né? Sempre tem algo para ser melhorado. E aí eu não me recordo exatamente, mas enfim, eu cheguei no Conservatório Carlos Gomes, isso em 94, fui tirar uma informação, como funcionava. Por coincidência, eles iam iniciar uma turma, isso eu fui, acho que era uma terça-feira daquela semana, eles iriam iniciar uma turma que eles chamavam na época, não sei se existe ainda lá, de pré-técnico. Era uma preparação para depois fazer o técnico. E aí eu fui, tirei as informações numa quarta-feira, pelo que me recordo. Na sexta-feira eu fiz a minha matrícula, no sábado eu comecei. E aí não parei mais. Aí eu comecei o pré-técnico, fiz acho que 4 ou 5 meses de pré-técnico em 94. Aí em 1995 eu prestei lá um vestibular que eles têm, interno, e me formei em 97. E aí comecei a partir de 1998, comecei a trabalhar profissionalmente, com teatro, né? Aí fui desenvolvendo também a linguagem da mímica. Né? Em 2000 nós montamos um grupo que eu fazia parte, chamava Tarahumara. Nós montamos o espetáculo Gestos, que é de pantomima, a gente fala mímica, mas tem algumas distinções, assim, sabe, entre uma técnica e outra, né? Uma linguagem e outra. Então aí eu fui mais para essa vertente da pantomima, aí fizemos o espetáculo Gestos, que até hoje, se tiver oportunidade, eu apresento. Dia 5 agora de dezembro eu vou fazer não é o espetáculo todo, mas eu vou fazer, vai ter um espetáculo de dança no teatro, e eu vou fazer uma inserção de algumas cenas de mímica no início, e depois eles começam o espetáculo, né? Então, volta e meia ainda eu faço esse trabalho. Em 2014 eu fiz uma iniciação de palhaço. Desculpa. Fiz uma iniciação de palhaço, que é uma outra linguagem de arte, né? Quem aqui já viu palhaço? Já foi no circo? Já viram? Eu já vi. Já, né? Palhaço é um negócio muito legal. Vocês sabem que palhaço, eu não tinha muito a noção da grandiosidade do palhaço, do que significa essa figura. Por exemplo, Charlie Chaplin, a gente tem a distinção de clown e palhaço. A gente já viu. Já viu? Quer dizer, teve um rapaz que fez, e a gente foi, um grupo todo, a gente foi não sei aonde que era, Minas. Num projeto para conceitualizar vocês num projeto que chamava Cinema, que a gente faz um comercial da desenho, né? E foi nesse evento de fechamento que a gente viu, e a Sorri contratou um ator que fez o Charlie Chaplin. Muito legal. O Charlie Chaplin é uma figura muito importante
para o cinema, para o teatro, porque antes do cinema, antes dele despontar no cinema, ele já atuava no teatro, né? Então, Chaplin é uma figura muito importante para o cinema, como do cinema mudo, da época que a gente fala o cinema mudo, né? Não tinha essa coisa do som direto, Não. ou direto ou indireto do cinema, né? Ele é a grande figura do cinema. Isso. E ele é chamado de também um clown. Sim. Ele é um palhaço. Quando a gente faz as distinções, porque assim, eu fiz uma iniciação de palhaço em 2014. Quando a gente não faz essa distinção entre clown e palhaço, é porque o palhaço mais próximo de nós, culturalmente, é o que a gente chamava de pastelão, que é o da torta na cara, que é o do chute no traseiro, né? Que a gente, o termo que a gente usa, né? Chutar o traseiro do outro, né? Mas aí, quando chegou uma outra forma de palhaço, que é o clown, que é uma vertente mais europeia, né, que foi trazido para nós aqui no Brasil por um artista de Campinas, Luiz Otávio Burnier, ele que começa a trazer alguns conceitos de mímica, de palhaço, nessa outra linguagem mais europeia, né? Então, o Charlie Chaplin está aí nesse miolo, que ele era um pouco... ele fazia as mimeses também. Ele era embora com objetos concretos, né? Ele tinha bengala, ele tinha os objetos em si, mas era uma forma também de mímica, por assim dizer, junto com o palhaço, com o clown. Né? Que era através do corpo transmitir as emoções, as sensações, enfim, que é o que os filmes dele mostram, desde Buster Keaton também, vocês já viram também Buster Keaton? Ele tinha uma outra forma de fazer cinema. Era aquela coisa mais... ele tinha muita acrobacia, muitas coisas assim, dos trens velosos, aquelas coisas todas, né? Diferente um pouco da linguagem do Chaplin. Ambos têm uma magia que canta e encantava, né? De tipo, fulano, Nos prédios. Exatamente. E eles vêm, né, embora a figura do palhaço, ela é muito anterior a isso, né? A figura do palhaço sempre esteve presente na humanidade, anteriormente a ser a figura artística do palhaço, né? Que a gente sempre tem um grupo de amigos. Não tem sempre uma pessoa que se destaca porque ela é muito engraçada? Tem. Né? Tem. O palhaço é essa essência, né? Que é uma essência, o palhaço ele não é um personagem propriamente dito. O palhaço somos nós mesmos, colocando aquilo que é o nosso ridículo pessoal em favor da arte, perdendo o medo de expor esse ridículo, né? Se tornando humanos. Se a gente olhar para o humano com muita atenção, a gente vai perceber muito ridículo no humano, né? É esse ridículo que é levado para a figura do palhaço brincadeiro, que em culturas, vejam, né? Na nossa cultura brasileira, muitas vezes o palhaço, o nome, né? Esse nome palhaço é associado de forma a desprestigiar as pessoas, um xingamento. Aquele cara é um palhaço? Deixa de ser palhaço! Como se fosse um xingamento, né? Nas outras culturas, o palhaço é uma figura quase sagrada.
é uma figura de respeito. Então, toda vez que vocês virem alguém chamando alguém de palhaço, assim, não chame essa pessoa de palhaço não, porque o palhaço não é um xingamento. Não é um xingamento. É isso. E a menor máscara do mundo é do palhaço. É o nariz, né? Sim, Muito nariz. bem observado. Sim. Exatamente, a menor máscara do mundo. Tem alguns, olha só como é curioso isso, né? É porque essa coisa da arte também, ela vai se transformando. Vamos pegar, por exemplo, qual que é a nossa referência? Por exemplo, esse anel aqui, né? Que então, vocês viram, né, um pouco antes, Sim. que são as máscaras do teatro. Essas máscaras, elas vêm da Grécia Antiga. A gente está falando de milhares de anos para trás. Em torno de 3.000 anos, talvez, por aí, né? É. Quando vem a formação da nossa cultura chamada cultura ocidental, a base da nossa cultura europeia, que depois da Europa vem para cá, né? Portugueses, espanhóis, holandeses, etc., vai formando a nossa cultura. Então, a base da nossa cultura, as referências que a gente tem, é da cultura grega, inclusive do teatro. Que as máscaras da tragédia e da comédia. Isso. Que é o que tinha. Eram os conceitos que tinham Sim. naquele período. Né? Mas as nossas referências de democracia, na política, por exemplo, é na Grécia. A nossa base de filosofia é da Grécia. Embora, eu acho que é legal a gente falar de um negócio importante aqui também. Tem uma moça agora, eu não vou lembrar o nome dela, que tem a ver com esse contexto que a gente está falando da nossa formação cultural, enquanto Ocidente, vindo aqui, Brasil, que também está nesse contexto, né? Sim. Essas informações que a gente tem, essa base que forma a nossa cultura, né? Vindo com esses elementos da Grécia, por exemplo, estudos mais recentes têm trazido informações para a gente de que, por exemplo, na África, a África teve grandes impérios na África também. Grandes reis, grandes rainhas, né? Egito, enfim. Eu não tenho esse conhecimento aprofundado agora para mencionar outras coisas. Mas muitas coisas importantíssimas da África foram apagadas no decorrer das formações das civilizações, sobretudo na Europa. Então, coisas importantíssimas, por exemplo, foram encontrados recentemente alguns elementos que mostram que elementos que estavam já inseridos, por exemplo, na formação da Grécia, que depois se espalha, inclusive chega para nós aqui, como formação filosófica, científica e etc., na África isso também já tinha. Só que com uma coisa, que eu acho que é uma vergonha para a humanidade, a gente vê que infelizmente ainda existe, né, a questão da escravidão que houve, né? E hoje ainda são encontradas pessoas em estado de escravidão, análogos à escravidão, né? Vocês devem saber disso também, né? Então, esses elementos que vêm surgindo de conhecimento, que é importante as pessoas saberem a importância que a África tem, inclusive, é o berço da humanidade, né? Sim. A África é o berço, a nossa espécie começa ali, né? Então, por isso que a gente tem que se colocar sempre muito contrários firmemente, qualquer tipo de preconceito, seja racismo, seja misoginia, machismo, homofobia, xenofobia, tudo que é para diminuir o outro, a gente tem que combater.
e é o conhecimento que traz isso. Uhum. Né? Mas está em você. Vê, começa, Letícia. Começa por você. Que foi você que começou depois da Ju. Tá ajudando? Quer ajudar, Letícia? Que casa, né? O quê? Ai. Então, uma coisa legal que eu acho. Eu não sei se isso já foi. Eu até perguntei para as meninas na hora que eu cheguei aqui hoje para participar, né, do programa. Eu tinha procurado e acabei não tinha encontrado ainda para assistir os vídeos que vocês já tinham feito. Né? Mas a Estela hoje já me passou, eu vou conseguir ver. Né? Mas como que surgiu esse espaço, essa ideia de vocês criarem um podcast que é super bacana? Eu posso começar, meninas? Eu não sei se eu Pode? Pode. É o seguinte, a gente, a Esther, tinha escrito um projeto, Quer falar, né? Tudo começa que a Estana não tem limite. Não tem limite pra ela. Não tem limite. O céu é o limite e é o que eu uso, que aprendi. Então ela criou um projeto que era de um podcast e foi aprovado. Ela criou porque a Sorri é a primeira instituição que tem os usuários fazendo tudo do podcast e chamando aí para parte louca, mas Você é louca. ela foi. Você é louca. Mas ela foi firme e forte e aqui tá. E é por causa desse projeto que foi aberto, começou então desde fevereiro tendo aulas para fazer com oficina do Dudu para fazer o podcast que hoje está recebendo você. Né? Professor. E tem gente, outras ONGs que quer inspirar na gente. Através do podcast. Sim, que legal. Então, aí ela falou assim, já conversou. Se eles quiserem usar o espaço, pode usar também. Que bacana. Mas é isso, né? É exatamente isso. Todas as pessoas têm capacidade, competência para fazer as coisas. Né? Sim. Aqui vocês não é sempre que vocês entrevistam, vocês Não. têm uma rotatividade tem. na equipe, né? Rodízio de equipe. Isso. Legal. Quantas, essa aqui, se a gente for falar em edição, né? A gente fala quantas edições, quantas pessoas vocês já entrevistaram aqui já? Ai, Ricardo. O Alexandre de Souza já O veio? O Alexandre, o Rodrigo. ai, mais de 10. Mais de 10. Mais de 10? Mais de 10.
bacana, hein? Que bacana. sim, E é uma ideia que vocês vejam, né? Quando foi proposta, talvez muita gente não botou muita fé, Sim. né? Por N circunstâncias. N. E agora estão querendo parte 2, tem gente já cobrando para fazer parte 2. Parte 10? Tá ficando já. até porque o podcast cresceu muito nesse tempo com a internet e tudo mais, cresceu a curiosidade das pessoas em saber, né? Descobrir, sempre buscar. E o teatro para vocês? Vocês agora são. Não, nós somos atrizes e atores, porque a gente fez não sei se as meninas puderem me ajudar, Você também, Dani? eu fiz, também, não, né? no teatro não, Ainda eu não fiz, mas eu fiz a Maroquinhas Frufru, a gente fez, todo o grupo, a gente fez Maroquinhas Frufru. Ah, que foi aquele que tem no teatro. É, eu não que consegui é, assistir, sim, que é do FEAC. É da VEAC. Da FEAC, Da né? VEAC. Sim. Sim, esse eu não consegui assistir. Mas e aí, vocês fizeram o curso mesmo lá É, com sim. a Doma, vocês se formaram mesmo, né? Sim. Pegaram um DRT, Não, Não, então, mas tá. essa parte vai estar em andamento. Tá indo pra ela. Mas Tá tá em indo pra aí, andamento, né? Tá indo pra aí. Sim. E em breve você vai ter duas colegas novas para atuar. Só digo isso. Os meninos também, os meninos Tem o também. Henrique que tá né? O Henrique, O Lucas, o Lucas, o Henrique. o Carlos, que tá trabalhando, né? Ah, o Carlos tá trabalhando. Sim. Tá. ai, qual é o nome dele? Tem mais. Tem o João, Tem o João, né? João. Que eu conheci na Sim. apresentação, né? Sim. E a Gabi é mais uma. É de outra turma. né? É de outra turma. Ah, tá. Já é a segunda turma já. Outra E já- turma mais da Sorri mesmo, não, de outra Não, de instituição. outros lugares. Não, a gente é a primeira turma que vai se Ah, a turma lá do Alexandre, da Isso. Doma. A gente é a primeira turma, aí tem a outra turma e tá indo pra terceira. formar. Da dele, Ah, tem. entendi. E o Alexandre continua dando aula aqui para vocês? Sim. também? Sim. Ele e o Rodrigo, que agora ele tem Ah, uma o escola. Rodrigo, sim, sim, sim. foi assim, não sei se eu posso ajudar vocês. Posso? Pode, Fala. É o seguinte. Vamos ver. É o seguinte, como a gente estava na pandemia, Sim. quando a gente estava na pandemia, a gente não podia ficar saindo, né? A gente ficava em casa. Aí Sim, a Esther e a Soninha, aí o Alexandre tava dando aula pra nós quando a gente tava na pandemia. Aí a Esther provocando as meninas, porque as meninas não passaram no. Não foi. Foi. Foi isso. Foi. Que a gente queria. Assim. Eu tinha um sonho de ser atriz. Aí a Lê também tem esse sonho. Aí nisso que foi que a gente fez a prova da Unicamp, ainda não passamos. Que a É. sensibilidade Não tinha. só até a página 2, né? Infelizmente,
não devia ser, mas essa é a página 2. Aí a gente tentou o conservatório, né? E aí, Foi nesse daí que a o gente- aconteceu? Não passamos Nem eu e nem eu. pro preconceito, porque podia. Eu penso que é falta de preparo, na verdade, porque a gente mandou tudo, mas não passamos, recebemos um não. E a gente foi o que indiciou que era um preconceito, porque estava na fase de inscrições ainda. E Aí, ai, oi, desculpa, Fala. Dani. não fala. Aí criança tinha como sabia do desejo, né? Júlia, ela Fez uma reunião. Com todo mundo. Aí todo mundo Não, não. todo mundo não. Não, com todo mundo que tava bom. Todo mundo não. Não, todo mundo, por exemplo, a gente tava todo mundo conversando. Só que aí o Alexandre chegou, aí a gente, ela falou assim, Alexandre, você tá com duas atrizes querendo ter aula. Você tem a escola de teatro. Aí você tem o queijo e a faca na mão. Eu acho que você tá falando tudo foi aberto para todo mundo. Mas aí tem a Soninha, vendo isso, fez uma reunião com nós quatro e repetiu o que a Dani falou. E o Alexandre viu nossa cara, né? Que a gente desejava muito e que o que ela passei no futuro, né? No filha? futuro. Claro, bem futuro distante. Ele fala assim, futuro distante. 5 anos. E aí ele veio. Veio mais rápido. Tanto que vocês fizeram, Sim. né? É que tudo é processo, né? Infelizmente, muitos espaços ainda não estão preparados para desenvolver um trabalho dessa natureza, né? Que é importante que se faça, e o Alexandre é um precursor, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Que bom, né? Sim, Que bom, porque a partir dessas mudanças, dessas transformações, de repente outros espaços comecem a perceber Sim. essa importância também, como é o caso, né, do conservatório. Eu sempre penso que a gente, todos nós, seres humanos, passamos para deixar algo, seja bom, seja uma provocação, seja um desafio, seja
aqui à toa, ou pelo menos não é para ensinar, Uhum. né? Sim. Não é verdade? Gente. Sim. Então, mas essas coisas elas têm muito a ver, pegar talvez até o próprio histórico da Sorri, se eu não me engano, a primeira unidade da Sorri surge em Bauru, Sim. se não me falha a memória, é isso? Isso. É isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Eu não sei o ano exatamente, mas se essa Sorri já tem 38 anos, a Sorri que é a precursora que começa com esse trabalho, não tenho ideia de quanto tempo seja. Mas assim, imaginando como eram essas temáticas antes, como eram, né? Temáticas como essa, que faz parte mesmo desse processo de transformação social, das pessoas irem percebendo que no fim das contas, ao mesmo tempo que somos diferentes, nós somos iguais. Sim. Porque a gente faz parte da mesma espécie, Uhum. mas diferentes. Que a Júlia é uma pessoa, né? A Letícia é outra, a Dani é outra, a outra Letícia que está ali é outra, o Henrique, o Rafael, e cada um, né? Então, olha só, eu tenho também desenvolvido junto com a parte do teatro, né? Não deixando de lado a arte, mas eu estou, por exemplo, com uma palestra sobre bullying para falar nas escolas. Então, já fiz algumas escolas do estado de Campinas, aqui do município também, um curso de oratória para desenvolver, né, a comunicação das pessoas. E nesse sentido a gente vai observando melhor, né, tentando observar melhor a sociedade, como se comporta, a gente vê que a gente sempre está num processo de busca de melhorar, embora sempre a gente encontra percalços também de pessoas que às vezes ou não querem ou não, né? Querem insistir naquele, como diz, vamos dizer assim, porque está confortável, porque toda mudança exige esforços, exige adaptações, exige... Só fazendo um comentário para vocês agora, que tem a ver com esse contexto. O Ícaro, meu filho, ele vai participar de um espetáculo que chama a Academia de Balé Olmos de Campinas, da Fernanda. A academia está produzindo esse ano um espetáculo que chama O Rei do Show, que é como o filme. Você assistiu? Sim. Vocês não assistiram ainda pelo jeito? Não assistam. Assistam, porque o filme é maravilhoso. É um musical com o... Esqueci o nome do ator agora, o que fez Wolverine. Hugh Jackman. Hugh Jackman faz o personagem central. E o que é essa história? Deixa eu dar um spoiler. Pode dar. Eu não sei precisar, mas e o mais legal do filme, não sei se você sabia, mas eu descobri agora recentemente. Esse filme é baseado em história real. Esse cara existiu, o Bauman. Acho que é Bauman o nome do personagem central. Não, essa parte eu não sabia. Não sabia? Não. Se você colocar, tipo no Google, mas antes assista o filme, tá? Maravilhoso, assisti já 2 vezes, já quero assistir a terceira. É muito bonito. No cinema? Não, você... Eu encontrei na Disney Plus, eu acho. Na Disney. Na Disney, Esse tá. na Disney, pelo menos foi ali que eu assisti. E é uma história que é o seguinte, é um cara, 1800 e alguma coisa, lá nos Estados Unidos, é um cara muito simples, de uma família pobre, de uma família muito humilde, o pai dele é um alfaiate, e desde muito jovem ele tem alguns sonhos, na cabeça dele ainda muito garoto.
quando ele cresce, ele concretiza essas coisas assim. E ele monta um trabalho onde as pessoas que eram excluídas da sociedade, ele faz essas pessoas virarem artistas. Elas viram integrantes desse espaço que ele chama de... Por isso que é o rei do show. Esse conceito que nós temos hoje, nesse sentido de shows, de coisas grandiosas no universo artístico, nesse perfil que o filme traz, é a criação desse cara. Ele é um precursor disso que vem até hoje e vai se perpetuar, que é essa imagem, essa formatação de grandes shows, de grandes eventos. Praticamente é ele que dá início a isso. Porque na época tinha os teatros, já tinham os grandes teatros, claro, mas eram teatros naquele formato mais tradicional, que a gente mais conhece historicamente, né? Esse conceito de show é esse cara que começa, chama Bauman, assistam. E essa academia vai apresentar dias 7 e 8 no Castro Mendes. Dia 7 às 20 horas e dia 8 às 15 horas, sábado e domingo. E o Ícaro, porque o que acontece? Ele traz as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade naquele momento. Então, pessoa com nanismo, o Ícaro vai representar a pessoa com nanismo, que está na história. Sim. Se vocês colocarem no Google, por exemplo, for em imagens, e colocar o rei do show, vai aparecer fotos reais do Bauman. Se não me engano, é esse o nome do personagem, não posso estar enganado, mas eu acho que é esse mesmo, Bauman. O nome dele não, imagens dele, da trupe que ele montou para aqueles shows que ele fazia. Então, muito legal. Né? Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Rei do show. E é isso, meninas. E eu vou continuando também. Todas as pessoas têm seus sonhos, né? A gente sempre tem as coisas que a gente... Você sinalizou? Como é que está o tempo, o time nosso aí, o tempo? 3:16. Oi? 3:16. 3:16. E até que horas que vai, só para eu saber? Só para a gente ficar aqui... Não sabe? Vai que vai. Vai, então... Vai. Termina quando acaba, é isso? Até lá a gente vai conversando. Eu tive um sonho. Sempre, minha prima, a Priscila, conseguiu ir aqui pra mim, porque eu estudava na escola normal, para letras. Eu sempre estudei em escolas normais. Aí, a minha prima, como eu morava em Paulínia, aí a gente veio pra cá, pra Campinas, porque a filha da minha mãe mora aqui, né? Então a gente veio pra mais perto, fica mais perto deles e também fica mais perto pra mim vir pra Sorrir. Aí minha prima conseguiu aqui tudo, aí a minha tia, a mãe dela falou assim, nossa, não. Quando ela ligou pra minha mãe, mandou uma mensagem pra minha mãe, falou assim, tia, você consegue vir aqui em Campinas? Consigo. Tá bom. É porque eu consegui ver consegui ver a Sorrir por perto. Aí ela falou assim, minha prima ficou doida. A mãe dela falou, ficou doida? Sua prima não vai trabalhar. Aí a gente veio. Só que o centro quando a gente veio, não, era aqui em cima. Só que a gente ficou aqui embaixo pra entrevista. Aí ela falou assim, Dani, você não vai ficar aqui porque aqui fica muita gente falando na sua cabeça. Tudo. Aí, só que eu sempre vinha, eu senti que era meu lugar. Aí eu falei assim, não tia, eu vou ficar lá em cima, não vou ficar embaixo. Porque senão
Sim, sim. E vocês estão aqui há quanto tempo? Quantos anos? Eu tô há 6, 7 anos. Então, eu renei em torno de 17. Nossa, 2017? finalzinho. Eu não sou muito boa de contar. Ah, então estamos iguais. Eu acho que eu também. Eu acho que eu também. Tamo. Eu entrei na Toripe, que eu sou do grupo na pandemia, porque Eu entrei também. eu fazia escola e ficava complicado, aí eu entrei 100% na pandemia. Assim, uma pergunta, como foi para você que você é ator e faz solo, né? Como foi para você nessa pandemia, sabe? Os trabalhos. Foi terrível. Parou tudo. É, porque de uma hora para outra, eu não lembro, eu acho que final de março vieram mais forte as informações. Quando foi início de abril, eu falei assim, fecha tudo. Foi mesmo. Fecha tudo. E aí foi ruim para todo mundo, claro. Mas eu acho que para algumas áreas pior, né? Então, a área artística, a área de turismo, especialmente algumas áreas, companhias de aviação tiveram muitos prejuízos, né? Cancelamento de voo, eu não sei o que. Não, acho que deve ter companhias que acabaram fechando, não é o caso do Brasil, mas algumas companhias, se eu não me engano, Europa, não sei se Estados Unidos também, mas tiveram até muita que gente mandando entregar ao embora, né, Estado. também. Como que vai manter, como que vai manter, né? Até quando foi festa de tanque, tudo, fechou tudo. Aí quando Eu lembro que foi, agora me bateu uma dúvidas, porque foi no início de 2020, que tinha aquela coisa assim também, não é? Como a gente não sabia o que era, nem a ciência ainda sabia exatamente o que era, né? Estava ainda estudando e tentando entender o que era aquilo. Ficava uma perspectiva, daqui a um mês tudo deve voltar ao normal, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. E aí foi esticando até, na verdade, especialmente 2021, que começou a ficar um pouco mais flexível e foi. Mas o 2020 todo, restrição de aglomerações. Tinha gente que ousava fazer e muitos se tornaram vítimas porque não acreditaram, né? Aqueles que a gente chama de terraplanistas ou negacionistas, que é um problema para todo mundo no final das contas, né? O comportamento dessas pessoas. Mas a gente ficou, então eu fiquei lascado, como muitos artistas, a maior parte. Desculpa, a maior parte dos artistas, né? E algumas outras áreas também, enfim, mas falando da classe artística foi terrível, né? Tentamos adaptações, eu mesmo tentei alguns projetos para utilizar desses veículos, mas assim, não tinha conhecimento técnico, o que não dá para se fazer nada se a gente não tem conhecimento técnico para lidar com os equipamentos, não vai conseguir, né, fazer as coisas andarem. Então, muito difícil. Eu que
na minha opinião, o que a pandemia nos ensinou nos trouxe, né, várias coisas, entre elas como a arte está presente, né? Como a gente precisa de arte, como consumir arte é bom, entrar numa história, tipo, você esquece, eu brinco muito que eu sou atriz e eu brinco muito que o meu maior divertimento em estar no palco, nas telas, é da vida a personagem, da vida uma personagem completamente diferente de mim e fazer o público, você acreditar na história que eu tô contando, sabe? Fazer essa imersão do público e o público deixar a história dele, o problema dele, um pouquinho de canto para se divertir, mergulhar nessa história, sabe? Isso mesmo, disse tudo, né? Você quer falar alguma coisa, Júlia? Não. E as pessoas entenderem que é preciso valorizar a arte. A arte como cultura, como uma parte da cultura, porque quando a gente fala cultura, a cultura é o todo, né? Essa mesa é uma parte da nossa cultura, a cadeira, nós, a arte é uma parte desse emaranhado de coisas, né? Mas a arte é muito importante, né? Sim. A música, o teatro, Sim. a dança, o cinema. Sim. E eu estou numa peça agora também, do meu amigo Edgar Contar, chama CPA, a companhia dele, né? E está montando um espetáculo agora que fala sobre o feminismo. E, obviamente, a favor do feminismo, mas é um texto de um grego. É um texto do Aristófanes, que aí o Edgar pegou e reformulou, vamos dizer assim, pegou a essência da história e colocou num linguajar mais contemporâneo. Então está bem legal. E é uma comédia. É uma comédia provocativa. Para fazer as pessoas pensarem o quanto a mulher deve ser respeitada. Ainda tem muito ainda para melhorar, né? Mas, né, Letícia? Não, Letícia não. É? É Letícia sim, né? Letícia. Rafael e Henrique. Mas é isso. Como é a sua vida? Quando ator para dar uma dica pra gente, sabe? Minha vida de ator É. tem que continuar estudando bastante, observando o mundo, observando as pessoas. E persistindo, né? Persistindo. Porque aqui talvez não seja só uma característica do Brasil, mas o viver de arte aqui
Né? Principalmente, e assim, eu costumo brincar dizendo que nós temos uma cultura que não valoriza muito a cultura. Né? Então eu acho que isso acaba dificultando em alguns aspectos, mas a gente precisa, se é aquilo que a gente determina, que é o que a gente quer fazer, a gente precisa enfrentar os desafios e persistir. E saber que o caminho, ele tem as suas pedras, né? Como disse o Drummond, né? Pedra no meio, há uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho há uma pedra. Né? Então, tem as pedras no meio do caminho. Ou a gente pula, ou a gente dá a volta, ou a gente empurra. Né? Mas é isso. É isso. Você dá aula para criança agora? Não, eu não tô dando aula. O único dia que eu dou aula são as quintas-feiras à noite, que eu tô lá na CPA do Edgar, dando aula de mímica e pantomima. Esse é o único trabalho, por enquanto, que eu estou fazendo. Eu tenho aprovado um projeto com a Secretaria de Cultura daqui de Campinas, mas eu não consegui ainda dar início. Tudo indica que agora, no início de 2025, que vai dar certo. É um projeto que eles abriram um edital de oficinas, né? Então eu mandei a proposta para realizar essas oficinas na região onde eu moro, que é lá no Ouro Verde. Aí muitas situações foram acontecendo, porque era para ter começado em abril. Mas muitas situações, inclusive eu peguei dengue, fiquei um tempo adoentado. Fujam disso. Fujam disso. Alguém aqui teve dengue? Não? Não, também vocês não? Fujam disso. Hã? Eu tive. Você já teve dengue? Já? Nossa, é ruim, é péssimo. É ruim mesmo. Péssimo. Fiquei assim. Eu não tive os sintomas. Quando eu era pequena, mas é ruim. Ah, você era menor quando você teve. Eu fico imaginando criança tendo isso, porque adulto já não é fácil. Não. É terrível, é terrível. Cansaço, assim, nossa. Eu não tive todos os sintomas. Eu não tive dor no corpo, não tive dor de cabeça, que são alguns sintomas bastante comuns, né? Eu não tive esses, mas eu tinha uma fadiga, um cansaço muito grande. Para recuperar foi dureza, demorou um tempinho para recuperar. Então, se vocês tiverem repelente, façam e evitem isso. Quando a gente estava na pandemia, elas pediram pra gente passar álcool na mão e vir de máscara. Ah, sim. Aí a gente ficava lá embaixo. A gente não podia encostar, assim, a gente tinha que separar um pouquinho na cadeira pra Manter a distância. Manter a distância, pelo menos 1 metro, né? Era a recomendação. Sim. Né? Manter máscara, usar o álcool, enfim. Na verdade, isso seria uma coisa, talvez até para a gente fazer isso com frequência mesmo, né? Sim. Mas, por fim, a gente acaba perdendo, né? Por uma coisa de circunstância, a gente acaba perdendo. Eu, pelo menos, acaba não tendo muita atenção a esse tipo de coisa, né? Só quando o bicho pega que a gente fica mais atento, né? Realmente, Silvio, como eu, agora o Silvio na vida, tirando você trabalho que... Na minha vida pessoal? Então, na minha vida pessoal, eu fui casado um tempo, né, com a Priscila, mãe do Ícaro. Depois, acho que por
por volta de 2017, 2018, nós iniciamos essa pessoa, somos amigos, né? Mas aí eu, na ocasião, eu tinha 2 projetos que eles iam acontecer, a previsão é que aconteceria em 2020, 2 projetos. E na ocasião, como eu me separei, eu havia voltado a morar na casa da minha mãe, que faleceu há 2 anos, vai fazer 3 anos em 2025, né? Mas havia voltado para a casa dela, que é onde moram 2 irmãs minhas e um sobrinho. Então, estava morando lá, permaneço ali por enquanto, porque os projetos que iam acontecer em 2020, que me dá a condição de achar um lugar, um cantinho meu já dançou, naquele momento. Depois eu cheguei até a fazer os projetos, mas mesmo assim, aí é outro momento, outra realidade, já tem um monte de outras coisas acumuladas, enfim, né? Mas a minha vida pessoal continuou ali, naquela casa, na mesma casa da região Ouro Verde, onde eu tinha mudado com 9 anos de idade. Depois fui morar em Hortolândia, quando eu fiquei casado. Aí voltei para lá, estou lá ainda, estou batalhando, trabalhando. Então, se escolas quiserem, viu, escolas? Isso é propaganda, né? Quiserem trabalhos para escolas, eu faço também, para empresas, enfim, continuo na área artística, né? Tenho esse curso de oratória que é para todas e todos que quiserem desenvolver sua comunicação. E como é esse curso? Oi? Como é esse curso? Como é esse curso? Então, o curso de oratória, eu comecei a prestar mais atenção nessa questão. Eu já tinha no anterior à pandemia, eu já tinha começado algumas pesquisas e tudo nesse tema, né? E quando veio a pandemia, todo mundo ficou naquele isolamento, então eu ficava muito, por exemplo, tentei aprender a tocar violão, dei uma melhorada, né? Porque aquele tempo todo que a gente tinha no velho normal, sumiu, deixou de existir. Então a gente ficava muito com o tempo ocioso em casa, não é isso? Sim. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa questão da comunicação das pessoas e descobri algumas coisas interessantes. Tem um termo que chama glossofobia, que vem do grego, glosso, língua, e fobia, medo, que é o medo de falar em público. No mundo hoje, a gente tem mais ou menos, em média, vocês sabem quantas pessoas tem no mundo hoje, mais ou menos? Em torno de quantas pessoas, em números? Não. 8 bilhões de pessoas. Bastante gente, né? 8 bilhões de pessoas. No mundo, a cada 4 pessoas, 3 têm glossofobia, que é esse medo de falar em público, se colocar, medo da rejeição, medo, enfim, pode ser uma questão, inclusive vindo da infância, segundo a psicologia, né? Sim. São podem ser muitas questões, mas normalmente associadas à infância. E a criança trava e ela vai crescendo com esse bloqueio de comunicação e ela se torna uma adulta que ela não consegue se colocar, ela não consegue falar. Quando a gente fala público, estamos em poucas pessoas aqui na sala, mesmo para um público pequeno assim, as pessoas têm medo de se colocar, de falar, enfim. Aí esse trabalho eu fui desenvolvendo, estreiei ele no ano passado na Universidade de São Francisco, em Itatiba. Fiz este ano para dirigentes do Sindicato dos Bancários em Campinas, há alguns meses. E é isso, estou batalhando espaço para as pessoas terem essa consciência de que, assim, todo mundo é capaz de desenvolver uma comunicação e falar em público. Não é um dom, é uma coisa que a gente desenvolve. Então esse meu trabalho é nesse sentido, para desenvolver essa comunicabilidade das pessoas. Sim. E o teatro
uma porta, né? Para isso. Exatamente. Tanto que nesse curso, porque a gente pegar os cursos mais tradicionais de oratória, eles são muito técnicos. Eles vão trabalhar dicção, eles vão trabalhar roteirização e etc. Elementos técnicos. Mas na verdade as pessoas elas têm uma questão emocional, não é técnica. O medo é emocional, tem a ver com o emocional. Nisso entra o teatro. Nesse curso eu trago elementos de jogos com o teatro que vai quebrando essas barreiras. Aí as pessoas vão descobrindo a potencialidade de comunicação que elas nem sabiam que tinham. E o teatro faz isso. Né? Bem lembrado, bem lembrado. Se ele. A gente. Aqui eu. Pode aqui. Todo mundo fala que se Jesus pediu para falar que todo mundo ama, mas o teatro dessa forma não tem como não dizer que não, porque até as pessoas mais tímidas descobrem potencial. Exatamente. Aqui mesmo na Sorri, teve um menino chamado Leandro, acho que vocês não conheceram, Leandro. E ele era muito introspectivo. Leandro Posa? Para dentro. Não é o Posa, embora eu conheça o Posa também. Eu cheguei a dar aula para ele também. Mas é um outro Leandro. E ele era muito tímido, falava muito pequenininho, assim. E o teatro foi ajudando ele a se soltar mais. Porque todo final de ano, sobretudo nos primeiros anos, a gente fazia uma montagem de encerramento do ano. E aos poucos o Leandro foi superando. Inclusive esses dias até nós nos encontramos por acaso no centro. Eu vi você. Dele. Eu vi você uma vez no centro. É mesmo? Eu tô lembrando mais ou menos. A gente se encontrou. Eu falei assim, Você estava com a sua mãe? Não, com a minha foi? mãe. Ah, verdade. Eu só não lembro onde. Você lembra onde foi? Eu também não. Mas agora eu lembrei que eu encontrei você com a sua mãe, isso mesmo. Mas é isso mesmo, a arte, né? O teatro, a dança, a música. É que são artes diferentes e formas diferentes de se fazer. Mas o teatro, sobretudo, desenvolve, né, Letícia, essa coisa da comunicação. Né? E muito bem profissional. Hã? E muito bem. E muito bem, é isso. você quer falar alguma coisa? Você falou alguma Não, coisa? vocês querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não. Aí só fala que pena na quinta gravando e a gente diz que amou a sua participação no nosso podcast. E obrigada pelo convite, né? Que a gente convidou, que você veio. Eu que agradeço. Se você quiser deixar Tá seus contatos. Ah, é verdade? Pode. Bom, na verdade, o contato que eu mais tenho utilizado ultimamente é o WhatsApp, né? O contato mais direto, né? Que é o 19991615062. Tem mais? E
O que você achou? Gostou? Claro, Entendeu minha adorei, adorei. Entendeu claro. minha gente? Sem dúvida. Inclusive agradeço também ao Lucas. O Lucas é que fez o contato comigo pelo Instagram, né? Nós nos falamos pelo Instagram e viemos conversando até que deu certo de hoje. Agradeço a ele, agradeço a todo mundo, tá? Eu também adorei ter participado aqui com vocês. Então, Então, galera. pessoal, olha que tá escondidinhos ali, né? Pra trás É a do produção ali, bastidor. falta produção, né? Rafael, a Letícia e o Henrique. Então, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal Sorri Campinas, deixar bastante like, compartilhar para todas as pessoas que você conhece, amigos, familiares, papagaios, cachorros, Os peixinhos. peixinhos, todo mundo. E não esqueça de comentar também, curte e tchau, tchau. Acompanhe o trabalho dessa galera que é maravilhoso.